Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Sobre o que eu vou falar nesse vídeo aqui? Eu vou falar o seguinte: talvez vocês tenham reparado que de uns tempinhos para cá eu comecei a fazer coisas mais fundamentalistas, né? Tô fazendo aí uns valuations de vários métodos diferentes, tô analisando outras formas de mostrar para vocês que o mercado pode ser operado não somente por análise técnica, análise gráfica, mas por quê? Por que eu estou fazendo isso? Tem um sentido, não estou fazendo só porque quero transmitir para as pessoas novos conhecimentos. Não, não senhor. Tá? Eu estou fazendo porque é o que eu estou fazendo para mim. E por que eu estou fazendo para mim? Bom, como vocês sabem, ou pelo menos quem é do canal há mais tempo sabe, eu saí do mercado em março desse ano, mais ou menos nessa região aqui. Acho que foi nessa semana do Candle 13, por aqui. Eu zerei todas as minhas posições, tá? Até dei sorte, porque foi logo antes do topo que fez essa queda, mas foi sorte, tá? Quando eu fiz, a coisa estava assim, ó. Portanto, eu não tinha indicação da queda ainda. Eu zerei mais ou menos aqui, quase com certeza foi nessa semana, eu não lembro exatamente a data. Então eu zerei minhas posições e migrei tudo para renda fixa. Tudo. Por quê? Porque eu via o problema macroeconômico do mercado em geral, do mundo em geral, o problema da inflação violentamente começando nessa fase, estava ainda começando a bombar no hemisfério norte, vi o problema da guerra da Ucrânia, tinha começado aqui há pouco tempo, e a minha análise eu falava, bom, macroeconomicamente o cenário está muito ruim. Tá? Os juros estão muito bons, o cenário macro está muito ruim, para que o mercado me renda o suficiente para compensar o risco, o rendimento teria que ser muito grande e eu não antevejo esse rendimento muito grande. Saí fora, botei minha graninha na renda fixa e fiquei de fora. Teve essa queda, eu não comprei aqui, não esperava quedas maiores, não comprei nessa fase. Subiu, nada assim, voltou, chegou a voltar mais ou menos no nível onde eu estava, mas também não ultrapassou. E agora eu começo a analisar o que eu vou fazer se ou quando o mercado efetivamente tiver um movimento mais intenso de descida. Tá? Você antevê essa queda? Olha, eu vejo o cenário macroeconômico muito ruim, ainda, internacionalmente. Vejo uma incerteza grande em relação ao governo que vai assumir em janeiro. Não especificamente porque seja de direita, de esquerda, de centro ou de cabeça para baixo. Não, não é por isso não. É pela incerteza sendo transmitida. As figuras chaves do governo não estão me transmitindo grandes confianças. E é aquele negócio, de onde menos se espera é que não vem porra nenhuma mesmo. Tá? Então eu esperava que o Lula, com a experiência que tem, pelo menos indicasse ministros de grande padrão, de grande calibre. E não é o que eu estou vendo. Posso me surpreender e tal, e aí as coisas mudam. Mas por enquanto, antevendo, olhando melhor, vendo o que está acontecendo, eu quero começar a me preparar para comprar empresas de bom valor por bom preço. E isso a gente para longo prazo. E isso a gente não faz através de gráficos. Os gráficos ajudam em uma parte, mas o que determina isso é a análise fundamentalista. E é por isso que eu estou fazendo tantas coisas de análise fundamentalista no canal. Eu estou começando a analisar aonde eu vou botar a minha grana. Tá? Quando, ou melhor, se chegar num ponto em que vale a pena alocar capital em determinadas ações. Captado? Então, essa é a ideia. Por isso, tantas coisas fundamentalistas estão começando a aparecer no canal, porque eu estou trabalhando para mim, e aí, já que eu vou fazer para mim, eu mostro para vocês, não custa nada. Não é não? Então, essa é a ideia. E passando esse conhecimento, né, que aos poucos, ao longo dos muitos anos, a gente foi adquirindo. Certo? Certo. Tá. Então, esse é o motivo. Agora, nós vamos falar o seguinte. Essa planilha que eu vou botar aqui para vocês, tá? É uma planilha que eu fiz agora, fiz no fim de semana, sobre. No fim de semana, ou seja, os valores de hoje é segunda-feira, não entra aqui. Geralmente não mudam grandes coisas, mas pode mudar aqui em alguns locais, porque onde tem preço, por exemplo, preço da ação. Se ela tivesse mudado muito o preço, esses números vão mudar, mas não é geralmente aquela mudança absurda. De qualquer forma, vale, porque todos eles foram colhidos no mesmo dia, no fim de semana. Tá, isso aqui é uma análise baseada nesse critério. Então eu peguei todas as ações da bolsa, todas elas, tá? E selecionei através destes critérios, porque esses critérios, campos, são critérios que são interessantes para mim, para investimento de longo prazo.
Tá? Você pode mudar os seus critérios, você pode escolher critérios completamente diferentes, você pode achar que é uma grande besteira esses critérios, você faz como você achar melhor. A ideia é passar o conhecimento. Como você vai fazer, o que você vai fazer especificamente, é seu, você escolhe. Bom, eu escolhi um PL acima de 0,5. Aí você fala, por que 0,5? Bom, primeiro, eu não quero empresa que dê prejuízo. Então, nenhuma empresa que vai ser selecionada para mim vai estar com PL negativo, porque não tem prejuízo. Mas, não só isso, eu podia querer uma empresa com PL 0,1, por exemplo. A parte já não é negativo, né? O ponto é que, quando o PL é mesmo muito baixo, isso geralmente indica que a empresa tem um problema. Tá? PL abaixo de 1 geralmente indica que a empresa está com algum problema. Pode ser um problema temporário, pode ser uma oportunidade de compra sensacional, mas também pode ser um problema que eu não consiga detectar. E aí eu estou comprando um gato por lebre, achando que estou me mandando muito bem. De qualquer forma, apesar de PL abaixo de 1 costumar dar essa indicação, eu botei meio, porque geralmente não, algumas vezes essas são aquelas promoções mesmo, você encontra, porra, essa empresa está numa promoção danada. Tá? Observa que os detalhes, a compra não vai ser feita baseada nesses critérios, tá, galera? Isso aqui é uma pré-seleção, estou selecionando ativos sobre os quais eu vou trabalhar em termos de avaliação. Esses são os critérios que eu uso para mim? Não, não são os critérios que eu uso para mim. Isso aqui são critérios que eu estou usando para fazer este vídeo, para vocês terem uma ideia do que fazer. Eu geralmente uso outros critérios, que eu não vou botar, porque eu não estou aqui dando dica. Tá? Eu não estou aqui dando para vocês o peixe, eu estou ensinando a pescar e vocês têm que aprender a fazer isso por conta própria. Mas eu estou usando critérios que são muito comuns, muito interessantes, muito inteligentes, diga-se passagem, que seriam o preço-lucro acima de 0,5, o dividend yield acima de 0,5%, tá? De 0,5%. Ah, por que 0,5%? É porque eu quero ações que... 0,5% não, tá? Aqui não é 0,5%, é acima de 5%. O critério foi 5%. 5%. Errei aqui e errei ali. Então vamos lá. O dividend yield foi de 5%, não de 0,5%. Eu digitei errado. Então, dividend yield de acima de 5%. Então, eu quero empresas que paguem dividendo. Não paga dividendo, não me interessa. Eu não quero empresa que não paga dividendo. Tá? Isso aqui só dá o último ano. É onde eu falo. É a primeira seleção. Depois, por exemplo, a Eternit pagou 191% de dividend yield. Isso provavelmente não vai ser recorrente. Então, eu não posso contar que esse número vai se repetir todo ano. Aconteceu esse ano, como a Pet também deu um dividend yield gigante, mas não é uma coisa recorrente. Eu quero isso de uma forma recorrente. Mas é um primeiro. A gente tem que ter um critério para selecionar as ações. Esse foi um. Liquidez acima de 500 mil reais. Aí você fala, pô, mas 500 mil reais é muito pouco. É muito pouco para você fazer trade. Eu não faria trade jamais numa ação com liquidez de 500 mil reais. Mas como eu não vou botar 500 mil reais em nenhuma dessas ações, eu vou botar muito menos. Isso aqui é para entrar e sair no longo prazo. Então eu não vou entrar tudo de uma vez e não vou sair também lá na frente tudo de uma vez. Quando e se eu for sair da ação. Então, ela tem que ter uma certa quantidade de negócios, mas não precisa ser um negócio fenomenal. Eu não quero eliminar de possibilidade de avaliação a empresas que não tenham lá pelo menos 500 mil reais é um número razoável. Você pode botar aqui 100 mil, você pode botar 1 milhão, aí, novamente, você vai escolher. E aqui, por último critério, eu quero um ROIC ou um ROI, tá? Eles são equivalentes, mas por que estão os dois aqui? Porque bancos, por exemplo, não têm ROIC, tá? Eles não têm ROIC, só tem ROI. Então, se eu botar só ROIC e aqui tivesse algum banco, ele não ia aparecer, porque ia dar zero, ia dar um traço. Então, eu tive que usar os dois. Mas no final, como todas as empresas tinham ROI e ROIC, eu só usei o ROIC para classificação, tá bem? Mas o critério era esse. Uma vez que vieram as empresas, apareceram 32 que preenchem estes critérios específicos. Você pode falar, poxa, 32 é pouco. Eu gostaria de ter mais. Mude os seus critérios, ou use outros critérios e você vai conseguir mais empresas. Para mim, 32 são suficientes, porque eu não vou investir em mais do que 12 a 15 empresas. Não vou passar disso. Então eu tenho 32 para escolher, mas dessas eu só vou pegar as primeiras 10 ou 12 na classificação que eu vou fazer. Como é que você chega nisso aqui? Tá? Então vamos lá.
você pega o site Fundamentos. Deixa eu ver se até se ele está aberto aqui atrás em algum canto. Não, não está. Então, fundamentos.com. Aí você vem no site fundamentos.com, que é gratuito. Tá? E aí você escolhe aqui, ó, busca por empresa, aqui em cima. Tá? Aí você clica nisso. Ele vai te mostrar uma lista de critérios que você pode botar. Aí, aqui onde eu botei aqueles critérios que a gente viu. Tá? Se eu botar os critérios, de novo, você vai ver que eles estão todos aqui. Aqui eu boto 0 ponto. O negócio aqui é feito em inglês, tá? Então se você botar vírgula vai dar erro. Tem que botar ponto. 0,5 como critério mínimo de PL. O DI, isso aqui não entrou. Dividend yield, são os dividendos. 0,05. Por isso que tinha aquele erro. Porque isso aqui é 5%. Eu quero liquidez. Deixa eu botar aqui de lado. Cadê? Liquidez corrente. Liquidez das ações. 500 mil. E por último, o critério foi ROIC de 15%. 0,15. Vou botar o ROI também de 0,15, que foi o critério. Mas, como a gente já sabe, não vai dar, porque não vai aparecer nenhuma que não tenha os dois. E aí você vem aqui e faz buscar. Ele vai vir com uma lista. A lista é essa. Também pode ter aparecido alguma outra empresa aqui que não estivesse ali, mas em princípio não deverá ser. Aí você copia isso e cola lá no Excel. Tá? Aí vai vir com tudo isso aqui. Ó. Quando você copia, vem todas esses outros indicadores fundamentalistas aqui em cima. Mas eu não quero todos eles, não me interessa. Eu quero saber qual foi a liquidez dos últimos 2 meses da empresa. Não interessa. Tá? Liquidez, patrimônio líquido. Não me interessa, eu não vou deixar de investir numa empresa porque ela não é gigante. Tal. Poderá isso ser visto depois na outra fase, mas nesse primeiro momento não me interessa. Aí tem, ó, dívida. Cadê? Deixa eu abrir isso aqui mais um pouquinho. Aí tem dívida, tem outras coisas. Bom, copiando isso, você vem, cola aqui. Se ficar tudo desarrumado, é só você colar ele, é um colar especial. Aí você vai testando lá até sair um que fica desse jeito. Eliminei as colunas que não me interessam, tá? Tem uma opção delas que não me interessa. E fiquei por último apenas com aquilo que me interessa fazer de screening, de uma avaliação inicial sobre os ativos. Tem o PL, que já estava até no meu critério. PVP estava no meu critério? Não, mas eu vou usar ele para classificar as empresas. O Dividend Yield estava no meu critério. EV/EBIT. Você pode escolher, tem EBITDA, como o pessoal fala, ou EV/EBIT. Eu prefiro o EV/EBIT. Tem diferença? Tem diferença. Você vai explicar a diferença? Não vou explicar a diferença porque envolve eu ter que pegar um balanço e mostrar para vocês e eu não vou ficar fazendo isso. Mas sabe que tem diferença, você pode escolher qualquer um dos dois, a diferença não é muito grande. Margem líquida, me interessa, é o quanto, né, quanto que a empresa fica lá no final das contas de din-din. O ROIC e o ROI, estão os dois aqui, eles são muito parecidos, mas não são iguais. Observe que a mesma empresa pode ter um ROI de 79, mas ela tem um ROIC de 40, 39,99. É uma diferença substancial entre eles. Na maior parte das vezes são números muito próximos, 27,31, 30,20, 30,19, tal, mas algumas vezes essa diferença é muito grande. E o ROIC, ele é melhor do que o ROI para avaliação. Tá? Então eu usei o ROIC, já que todas elas têm. Se fosse bancos aqui não ia aparecer, mas como todas elas têm, eu só usei o ROIC. O ROI ficou aqui porque está no critério, mas ele não foi utilizado. Dívida bruta sobre patrimônio é importante, porque eu quero empresas quanto menos endividadas forem, melhores. Né? E o crescimento nos últimos 5 anos. Quanto melhor a empresa crescer, melhor. Né? Eu prefiro empresas que estejam crescendo, né, regularmente, se possível, nos últimos anos. Lembrando, isso é apenas um screening. Eu não vou investir nessas empresas a priori. Eu primeiro vou selecionar. Depois que eu tiver selecionado, aí eu vou fazer, aí eu vou fazer uma análise fundamentalista. Isso aqui é uma análise fundamentalista? Não. Isso é a utilização de critérios fundamentalistas para selecionar ativos para análise. Isso aqui não é uma análise fundamentalista feita. Não é. Se você tem essa impressão, você está equivocado. Tá bem? Então, esses são critérios que eu vou utilizar para selecionar empresas. Bom, aí depois disso,
São 32 empresas, tá aqui o númerozinho. Eu botei aí você tem que vir fazendo, é a parte que é chata para fazer. Tá? Você tem que criar as colunas, você poderia criar ali do lado, aqui, entre elas, tal. Eu criei aqui no fundo, porque facilita na hora de somar. O que eu fiz? Eu fiz um ranking das 32 empresas, de acordo com cada um desses critérios que eu separei aqui. Então eu peguei, ó, PL, quanto menor, melhor, certo? Então eu botei aqui, PL, classificar do menor para o maior. Pronto, ele classifica do menor para o maior, e aí eu botei o número, ó, 30, a melhor de todas, Eternit, com 32, 31, é a ordem que elas estão. São 32 empresas, eu quero a ordem que elas estão em termos de PL. Então aqui. Depois eu fiz a mesma coisa PVP, dividend yield e tal. Observe que uns serão menores, melhor. Uns serão maiores, melhor. Novamente menor, novamente maior, maior, né? Menor. Então você tem que ir mudando aqui, de acordo com o conhecimento que você tenha de análise fundamentalista, para colocar em ordem. E depois, no final de tudo, eu somei essa ordem. Cada um deles ficou com um número naquele critério específico. Somei todo mundo e deu essa soma. Bom, lindamente, quando eu venho aqui, boto, eu quero a maior soma para a menor soma e ele classifica os ativos para mim. Eu poderia ter usado aqui 3 critérios, 5 critérios, 80 critérios. Cada um vai fazer da sua forma. E poderia ter uma lista. Se dependendo do que eu colocasse aqui como critério de entrada na lista, essa lista podia ter muito mais ativos. Podia ter 80, 100, 120. Logo, esses números também seriam diferentes. Não seriam 32, seriam 100, 120. Depende do número de ativos que tivesse separado. Beleza? Feito isso, agora eu falo o seguinte: bom, quantos ativos eu efetivamente vou comprar? Quanto? Aí você sabe, quanto dinheiro você tem? Né? Você pode comprar. Eu tenho, sei lá, 5 mil reais. Pô, 5 mil reais você não vai investir em 10 ativos. Não dá. Por mais que você queira diversificar, você só tem pouco dinheiro, não dá para fazer. A gente não faz milagre, né? Então a gente tem que fazer o que dá. Bom, você tem pouquinho dinheiro, você vai escolher, sei lá, 2 ativos, 3 para botar a tua grana ali. Não tenho 5 mil, tenho 50 mil. Bom, aí você já consegue fazer uma diversificação maior. Você já vai conseguir fazer aí talvez 6 ativos, 7, né? Você faz caixas diferentes para cada ativo, bota lá o seu dinheiro, tal, separa, vamos dizer, 50 mil, 5 ativos. Aí você 10 mil para cada um. Você vai escolher os 5 melhores ativos. Não, eu tenho 150 mil. Pô, legal. Então você já tem uma grana muito boa, que a maior parte das pessoas não tem. Você tem, parabéns, muito bom. E aí você vai fazer, bom, se eu tenho 150 mil, eu posso botar em 15 ativos. Aí entra um ponto. Se você não estudou esse livro, cadê o meu livro? Se você não estudou esse livro, você está fazendo alguma coisa que você ouviu dizer, mas não sabe nem por que está fazendo. Então, nesse livro de controle de risco, eu explico isso aqui em 1001 detalhes. Por que fazer, quando fazer, como fazer, até onde fazer, de que jeito fazer, tudo isso e tal. Isso é muito importante. É um conhecimento muito importante. E você também, nesse livro, vai perceber que não adianta diversificar demais. As pessoas tendem a falar assim, bom, se eu diversificar muito, ao invés de comprar 15 ativos, comprar 50 ativos, eu, né, corro bem menos risco, porque uma empresa dessa quebrando, vai ter ali, se eu botar, vamos dizer, 50 ativos, eu botar 2% do meu capital, para fazer o total de 100%, é o máximo que se uma empresa dessas quebrar, ou der um pau muito grande na empresa, o máximo que eu perco são 2%, porque eu tenho pouco dinheiro por empresa. Pois é, isso é verdade. Mas também é verdade que se você diversificar demais, você nunca ganha dinheiro. Tá? Se você tiver 50 empresas, você não vai ganhar dinheiro. Tá? Você nunca vai bater o Ibovespa. Nunca. Porque você também está diluindo. Quando você dilui o risco, você também dilui o que você pode ganhar em termos de valorização extra, acima do que o Ibovespa vai te dar. Então há um limite de diversificação. Nós discutimos isso nesse livro em detalhes. Tá aí para quem quiser ler, tá o livro aí. Mas eu não vou diversificar demais. Então eu vou trabalhar aqui com entre 10 e 15 ações, no meu caso, para o capital que eu tenho, para a forma como eu faço, tudo isso. Então eu vou escolher as primeiras de 10 a 15 ações que estão aqui. E são estas ações, por estes critérios, que eu iria fazer a avaliação fundamentalista. Então eu pegaria estas aqui. Porque se eu escolho que eu vou fazer com 10 ações, por que eu vou pegar 15 para fazer?
Porque aqui no meio, quando você começar a fazer a análise fundamentalista, tem umas que você vai falar, pô, essa ação não está boa. Parece boa por esse screening, mas na verdade ela não está boa. Vamos dizer, por exemplo, a Eternit aqui, deu 191% de dividend yield. Mas foi esse ano. Foi um fato completamente fora da curva e ela vinha dando, sei lá, 1% de dividend yield todo ano. Esse ano deu 191. Entrou no meu critério de screening, mas na verdade ela não estava dando os 5% mínimos ao ano. Eu só vou descobrir isso quando eu fizer uma análise mais profunda. Então eu tenho que ter mais ações na minha lista do que o mínimo que eu vou usar, porque eu vou descartando algumas. Algumas dessas aqui vão ser descartadas. Quando elas forem descartadas, eu preciso botar outra no lugar dela. Sem contar que boa parte das vezes isso aqui vai acabar caindo tudo num setor muito próximo. Não é nada raro que um determinado setor esteja indo muito bem, bombando, e aí quando você faz um troço como esse, pô, fica aqui 5, 6 empresas do mesmo setor. Pronto, aí você fala, peraí, eu não posso botar todo o meu dinheiro num setor só. Esse setor começar a dar pau, eu perco muito. Então eu não posso concentrar por setor. Então você tem que diversificar por ação. Tudo isso, galera, tudo isso é explicado em minúcias nesse livro. Por isso que eu falo, esse livro ele é muito importante. Se você tem intenção de viver no mercado, de operar no mercado, de fazer carteira de longo prazo, de operar para curto prazo, tal, se você não tiver esse conhecimento de controle de risco, e tudo isso que eu estou falando envolve controle de risco. Ah, mas controle de risco não é botar alvo de 2 para 1, Campos? Não! Não é. Não é. Longe de ser. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é controle de risco. Sério? Poxa, ninguém nunca falou disso nos cursos que eu fiz, Campos. É, verdade, nunca falaram mesmo. Tenho certeza que nunca falaram. Mas isso é controle de risco. Então, você vai ter que selecionar as ações agora e depois você vai se separar por setor, fazer. E aí eu vou fazer uma análise fundamentalista das empresas que eu separei por uns critérios que eu escolhi. Tá? Seus critérios podem ser totalmente diferentes, a sua lista vai ser totalmente diferente da minha. Tá? Essa é a minha lista? Não, não é a minha lista. Essa é uma lista que eu fiz para poder mostrar para vocês como faz. Tá bem? Mas não é a minha lista. Tá? Eu não usaria esses critérios aqui, seriam critérios diferentes. Quais critérios, Campos? Não, a gente não ensina o peixe para você. Eu não te dou peixe. Eu ensino a pescar. Você vai ter que desenvolver sua metodologia. Essa é a minha. Tá? Ou melhor, eu faço assim, não com esses critérios. Mas assim é o primeiro passo que eu dou para separar ativos, os quais depois, aí sim, fundamentalisticamente, eu vou avaliar a sério. Isso aqui não é análise fundamentalista, volto a enfatizar, longe disso, isso é apenas um screening. Como a gente poderia fazer no Profit, um screening de volume, um screening de quais que subiram mais, quais que caíram mais. Como você faz para análise técnica, você também faz esse tipo de screening. Outro, ou usa critérios totalmente diferentes. Mas você também faz. E aí você vai operar aquelas ações. E não, né, outras tantas que não aparecem naquele critério que você utilizou em análise gráfica. Aqui é um screening inicial de análise fundamentalista para poder fazer, aí sim, o estudo bem mais aprofundado e escolher se eu vou investir nas empresas e em quais delas eu vou investir. E aí, no final das contas, a ideia é que se o mercado começar a fazer um movimento que eu espero, e eu vou fazer inclusive valuation dessas empresas, tudo isso, e os preços das empresas chegarem nos pontos que eu considero que vale a pena começar a fazer um investimento, aí sim. Aí eu vou começar a fazer aporte, vou começar a tirar o dinheiro da renda fixa e fazer aportes cada vez nessas empresas dentro de um planejamento que eu faço de longo prazo. Observa que tudo isso não é feito na hora que o diabo aparece na tua frente. Tá? Observa que eu estou fazendo isso, o índice está mais ou menos parado, ele não está indo para. Não está tão ruim assim, está em cento e tantos mil pontos, tá, perto aqui da máxima dos últimos 2 anos. Não tá ruim, não é um momento assim especificamente horroroso da bolsa. Então você não deixa para fazer aqui, ó. No meio do crash você resolve fazer desesperadamente, correr atrás, onde é que eu vou botar o dinheiro, o que, que eu faço? Meu Deus do céu. Não, aqui é hora de executar o plano que você fez em qualquer momento dessa subida aqui. Ó. O plano é feito aqui. A execução do plano é feita aqui. O plano está sendo feito aqui.
A execução do plano vai ser feita aqui, em algum momento disso aqui. Assim é que funciona para quem vai ganhar dinheiro na bolsa. Quer perder dinheiro na bolsa? Reaja. O mercado caiu. Ai meu Deus, então eu vou vender porque você não tem plano nenhum, você só reage. Esse é o caminho para perder dinheiro. Planeje antecipadamente. Tenha um planejamento do que você vai fazer. Não seja uma formiga que vai andando naquela linha assim, e ela está andando na direção de um tamanduá. Está andando na direção de um tamanduá. Mas ela não está vendo. Por quê? Porque ela está seguindo a formiga que estava atrás, na frente dela. E ela vai andando. Não, não faça isso. Você não é gado. Você é um ser humano pensante. Pense. Seja você. Crie um planejamento financeiro para você. Não é o do A, do B, do C. É teu. Você fez. Domine a sua vida financeira. Você tem essa capacidade. As armas para isso são o conhecimento. O conhecimento está disponível. Só não usa quem não quiser. Ou quem for preguiçoso. Não gosta de ler, não gosta de ir. Tá, então você é um cara preguiçoso. Tudo bem, não é crime. Assuma que você é um cara preguiçoso. Assuma que você é uma pessoa que não vai investir no seu futuro. E show de bola, meu irmão. Não há erro nisso. Só não culpe ninguém pelos seus próprios erros. As armas para você utilizar e vencer estão disponíveis. Ah, é garantido que quem fizer isso que eu estou fazendo aqui vai ficar rico, milionário? Não! Porque isso não existe. Vamos supor que você resolva fazer tudo isso e aí, quando chegar, e todos os seus estudos mostram que quando chegar em 80 mil pontos você começa a comprar. Grosso modo. E o troço cai para 40 mil pontos. Plenamente possível. Plenamente possível. Mas você tem um plano. Qual é o plano? O plano não inclui só comprar. O plano inclui o que eu vou fazer se continuar caindo. E aí? Qual é o seu plano? Não tenho. Então você está mal. Você imagina que um cara bota um exército numa guerra, vou pra guerra, tá, chega lá. Ah, beleza, onde é que vai ser a batalha? A batalha vai ser aqui, o outro exército tá chegando lá do outro lado, tal. Beleza. Bom, qual é o nosso plano de fuga, né? Se der merda e por onde que a gente sai? Não, eu não sei, não tenho a menor ideia. O meu negócio é avançar, avançar, avançar. É, legal, tá bom. E se der errado? Morre todo mundo. Porra, tu vai seguir esse general? Não. Não, porque você pode perder uma batalha hoje, mas ganhar a guerra amanhã. Se você morrer todo mundo, não. Aí acabou. Perdeu a batalha, perdeu a guerra. Você tem que ter planos. Sempre. E se der errado? O que eu vou fazer? Tenha isso em mente. Tá bom? Fica aí mais esse vídeo chamando a atenção de vocês que bolsa não é chute, não é orelhada, não é para você trabalhar no o que fulano faz? O que Beltrano faz? O que ciclano faz? Vou fazer também. Aí hoje eu faço o que o A faz, o que o B faz, amanhã o que o C e tal. Não. Bolsa é um planejamento de longo prazo para pessoas pensantes. Se você não quer ser pensante, se você não quer estudar, se você quer ser preguiçoso, se você quer ser um seguidor, boa sorte. Você vai precisar dela. Um abraço.